Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Valdinei Cardoso. Estamos aqui para resolver mais um exercício de geometria analítica. Então, nesse exemplo aqui de geometria analítica, nós vamos tratar de uma proposição que fala sobre equipolência de segmentos. Então, nossa proposição é a seguinte. Vamos colocar aqui o enunciado dela. Então, nossa proposição é que se você tem um segmento orientado AB e ele é equipolente ao segmento orientado CD, então o segmento orientado AC ele também é equipolente ao segmento orientado BD. Ok? Então, isso é a nossa proposição. Bom, para um caso particular, vamos pegar aqui um caso particular dela. Nesse caso particular, nós vamos considerar que ABCD é um paralelogramo, né? Então, para o caso em que ABCD é um paralelogramo, porque ali poderia ser qualquer figura, ok? Isso desde que os segmentos obedecessem, né? O que está na proposição não fixa o formato dessa figura. Então, para o caso que é um paralelogramo, o que nós teríamos? Então, por exemplo, vamos por aqui, ó. Nós tenhamos lá o A e o B. Aí o que está dizendo? Está dizendo que ele é equipolente a CD. Né? Então, para dar um paralelogramo, nós vamos ter que ter o quê? CD aqui, né? Porque vai ter o quê? Mesmo comprimento, né? Vamos supor que aqui tem o mesmo comprimento, mesma direção, né? Todos estão nessa direção aqui, ó. E mesmo sentido, todos estão, digamos, subindo aqui, né? A gente está indo de baixo para cima. Né? A direção é que as retas suporte deles são paralelas, então estão indo na mesma direção, como se estivessem numa mesma direção de uma avenida, por exemplo. Isso seria a direção. E o sentido, né, também é igual. Então tem tamanho igual, direção igual, né, estão passando pela mesma avenida, vamos chamar assim, que é a direção, e sentido igual. Então, quer dizer, isso já foi dado lá na proposição que eles são equipolentes. Bom, então, quer dizer, já que tudo isso é igual, então se você pegar o AC e desenhar aqui, ó, então o tamanho dele tem que ser igual também ao BD. Então tem mesmo. Então aqui nós vamos fazer um risquinho aqui, ó, para dizer que esses dois têm o mesmo tamanho, né? Porque eles são equipolentes. Esses outros dois também vão ter o mesmo tamanho. Tá? Por quê? Porque o AB é paralelo ao CD. Né? Então, quando a gente faz essa ligação, né, o tamanho ali vai ser igual. Como vocês podem observar, a direção também vai ser igual. Eles estariam seguindo, entre aspas, uma mesma avenida, né? Mesmo sentido ali, mesma direção. E o sentido também é igual. Todos estão andando aí, por exemplo, para vocês, né, da esquerda para a direita. Né? Nós temos esse seria o sentido dele. Então, já que tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, eles são equipolentes. Né? Então, a gente viu esse outro lado aqui. Ó. Então, o AC também é equipolente ao BD. Perfeito. Então, esse é um exemplo para o caso particular, né, da proposição, onde o ABC é um paralelogramo. Vamos pensar, então, no caso, ó, vamos colocar aqui, ó, faça
um desenho para o caso em que A, B, C e D são colineares. Né? Então, o que vai acontecer? Se eles são colineares, colineares quer dizer, eles estão sobre uma mesma reta. Né? Então, digamos aqui, nós temos uma reta e aí nós temos os segmentos colineares. Né? Só que eles não vão ser colineares aleatoriamente, nós vamos seguir isso daqui, a proposição, né? Nós estamos vendo o quê? Que o AB ele é equivalente ao CD. Ok? Então vamos colocar aqui o AB com um determinado comprimento. Ok? Daí nós vamos ligar isso daqui, ó, AB. E aí nós temos o CD, que está a uma certa distância de B, nós não sabemos qual é a distância, mas quando você faz lá o tamanho, né? CD, eles têm também o mesmo comprimento que o AB, mesma direção, mesmo sentido. Se nós chamarmos, por exemplo, o tamanho AB, vamos chamar aqui, ó, tamanho AB nós vamos chamar de X, comprimento deles, né? A distância aqui, se eles são colineares, nós não sabemos, vamos chamar de Y. E nós sabemos que como AB e CD têm o mesmo comprimento, aqui também seria X. Tá certo? Tá. Então, perfeito. Considerando isso, aí nós vamos desenhar aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui que vai dar um destaque melhor. Aí o que está dizendo? Está dizendo que é para a gente mostrar que o AC e o BD, que eles são também equivalentes. Bom, se nós pegarmos aqui o AC, ó, vamos só fazer aqui geometricamente, depois a gente prova isso. Vamos pegar aqui, ó, AC. Então, isso aqui seria o AC. E se nós pegarmos o BD seria daqui, do B até o D. Bom, nós já podemos observar o que? Pela figura aqui, né, nós temos que o AC e o BD, né, eles têm mesma direção, né, porque eles estão sobre uma mesma reta suporte e sentido. Né, porque eles estão sobre uma mesma reta suporte, o sentido deles é o mesmo. Bom, e o tamanho deles, né, que seria o comprimento deles. Bom, se nós pegarmos lá o AC, ele vai ter o quê? O comprimento dele vai ser x mais y, né? E se nós pegarmos o BD, esse comprimento vai ser y mais x, que é a mesma coisa, né, gente? É a mesma coisa. X mais y, y mais x. Então, quer dizer, eles têm a mesma direção, como nós vimos ali pela figura, tem o mesmo sentido e tem o mesmo tamanho, né? Porque essas medidas aqui são iguais. Bom, então quer dizer, essas três condições aqui, elas são condições necessárias e suficientes, né, para que esses segmentos aqui, o AC e BD, que eles sejam equivalentes, né?
E aí com isso a gente mostra o que pedia nesse segundo exemplo, ok? Então fica aí essa proposição sobre equivalência de segmentos. Se vocês gostaram, só curtir o vídeo aí, se inscreva no nosso canal, que aí vocês vão receber mais vídeos relacionados à geometria analítica. Um grande abraço e até a próxima. Se tiverem dúvidas, só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais.